6 horas e 57 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. A época de calorão chegou e ela é boa para vários setores da economia, mas a construção civil em especial espera esse momento com ansiedade. Afinal, é difícil terminar empreendimentos com chuvas e até mesmo começar reformas em casa com aquele tempo instável do primeiro semestre do ano, né? Com isso, o comércio aquece e as obras na cidade aceleram o ritmo. Começou o verão. É fácil perceber isso, claro, pelo calorão da cidade, mas também pela movimentação nas obras. Esse empreendimento vai ser entregue no final do ano que vem e esse segundo semestre vai ter uma importância enorme na celeridade da obra. Normalmente trabalhos externos que tem problema com chuva, que não pode, por exemplo, caso de terraplenagem, caso de concretagem, de revestimento externo, alguns trabalhos elétricos que são em campo não pode ter chuva, então a falta de chuva, né, o verão sempre é bom para esse tipo de serviço em obras. Essa parte de acabamento externo, por exemplo, só pode ser feito nesse período. Na chuva é impossível. É trabalho em dobro, gasto de tempo e de dinheiro. E não são apenas obras grandes como essa aqui que ganham atenção especial nesse período, não. As lojas de materiais de construção também ganham muitos clientes nessa época do ano. Essa aqui já aumentou os estoques. Sim, a gente percebe um aumento bem significativo, né, desse período de verão em relação ao período de inverno. A gente percebe falando em percentual, de 8 a 10% do aumento de tanto de clientes como de fluxo de pessoas na loja. Não só daqui de Manaus, mas também em todo o interior da cidade. O Divino é um exemplo. Esperou o verão para concluir uma obra na casa dele e já veio atrás de material. Porque nessa época é bem melhor por causa do sol, né? E a gente tem que aproveitar esse momento e procurar também onde é mais barato, porque nesse período as coisas aumentam, porque as pessoas procuram mais, né? E ficando um pouquinho na loja, a gente já percebe que o movimento tá grande. Além do verão, que já ajuda todo ano a movimentar esse setor, a economia também melhorou. Mais gente comprando, mais gente reformando. É o que diz o Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Manaus. Nós tivemos uma melhoria nas vendas no período entre pós-maio e o número de unidades aumentou muito a venda, bastante razoável as vendas, mas se segmentou em um tipo de produto que é o econômico, né? Esse produto até 50 metros quadrados e em diversas regiões da cidade. Então isso é importante porque as empresas devem estar iniciando as obras ou então acelerando algumas obras existentes e conseguir cumprir seu planejamento e certamente com essa produtividade e essa entrega mais rápida, mais lançamentos terá, mais emprego terá, é isso que a gente busca. E começa a liberação do PIS/PASEP para todas as idades. A Thea Morel está ao vivo com a gente e traz informações. Olá, Thea, muito bom dia. Quem é que pode sacar o benefício? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Como você mesmo disse, todas as idades, né? Todas as pessoas que contribuíram. Agora, tem um tempo específico dessa contribuição, viu, Adriane? O PIS e o PASEP não estão mais só disponíveis para aquelas pessoas acima de 57 anos, mas quem pode saquear nesse momento o valor são aqueles contribuintes que injetaram no PIS e no PASEP o dinheiro ali da sua contribuição entre os anos de 1971 e 1988. Para ser mais precisa, até outubro de 1988, porque a partir dessa data, o dinheiro do PIS e do PASEP passou a ser recolhido para o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então é o dinheiro que não faz parte do FAT que está disponível para esses saques. Os correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal já vão poder fazer o saque a partir de hoje, mas outras pessoas só vão ter esse dinheiro disponível a partir do dia 14. Vão ter que esperar alguns dias, mas na próxima semana essa graninha já vai poder ir para o bolso desses brasileiros. E tem muita gente beneficiada, viu, Adriane? Nós estamos falando de 23 milhões e 800 mil brasileiros. E o valor total que se espera injetar na economia com esses saques do PIS e do PASEP é de 35 bilhões de reais. Quem tiver dúvida pode acessar o site da Caixa, no caixa.gov.br
PIS. A maioria dos contribuintes são da iniciativa privada, fazem parte do regime do PIS e tem também um telefone de acesso que é o 0800 726 0207. Através desses dois canais, você pode saber se o seu dinheiro está disponível e quanto você tem para receber. Agora, Teia, vamos continuar falando de dinheiro chegando para alguns amazonenses. Tem boa notícia para quem espera a restituição do imposto de renda, né? Exatamente, Adriane. Parece até que hoje é o dia do dinheiro. O governo federal está liberando todos esses dinheiros que os contribuintes têm realmente para receber. A gente está falando, nesse caso, né, do terceiro lote da restituição do imposto de renda, que, por enquanto, está disponível para consulta. Se você fez a declaração do imposto de renda ali nos primeiros dias, provavelmente você deve receber nos primeiros lotes e esse, como eu falei, já é o terceiro lote. Portanto, as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais devem ligar para o Receita Fone, que é o 146, ou então procurar o site da internet, que é o receita.fazenda.gov.br. Tem também os aplicativos disponíveis para tablets e smartphones, onde você pode consultar se a sua restituição está disponível. Além das pessoas que entraram nesse terceiro lote, porque declararam o imposto de renda relativo a 2017 nesse ano de 2018, existem também aqueles contribuintes que caíram na malha fina. Existem muitos lotes residuais que vão ser pagos, contribuintes que regularizaram a sua situação, né? Contribuintes que estavam na malha fina desde anos anteriores até o ano de 2017. Então, isso também significa uma boa injeção de dinheiro na economia, só que nesse caso a gente está falando aí de 2.800.000 brasileiros e uma injeção de 3.500 bilhões de reais que vão estar aí circulando e que vão dar uma turbinada na nossa economia que está precisando, né, Adriane? Com certeza, até todo o dinheiro chegando é muito bem-vindo, né? Tomara que seja o dia do dinheiro mesmo para todo mundo hoje, até para quem não vai receber a restituição do imposto de renda, né? Por restituição que começa a cair na semana que vem, né? Já na próxima quarta-feira as pessoas já podem se preparar para ficar com o bolso cheio. São 30 mil amazonenses que devem receber só nesse primeiro lote aí do imposto de renda. Obrigada, Teia, pelas informações. Até daqui a pouquinho. E ser pesquisador no Brasil é uma carreira que traz inúmeros benefícios à sociedade, mas que ainda hoje é muito desvalorizada. Além do baixo valor das bolsas e a inexistência de planos de saúde, FGTS e outros benefícios, existe o medo de que a qualquer momento essas bolsas deixem de ser pagas. A notícia é que haveria cortes destinados à pesquisa em todo o Brasil revoltou a categoria. Agora, o governo federal tenta acalmar os ânimos da comunidade científica e garante que não vai deixar faltar recursos. No meio do caminho, tem uma tese de doutorado para escrever. Alderlene estuda os efeitos das mudanças climáticas nas águas subterrâneas de Manaus. A pesquisa pode ajudar a garantir o abastecimento da cidade no futuro. Para se dedicar exclusivamente ao projeto, a geóloga com mestrado no currículo sobrevive com uma bolsa de R$ 2.200. A gente passa por um momento assim, de pensar, poxa, será que é isso que eu realmente quero? Acho que todo mundo que continua na caminhada da ciência pensa um pouco nisso. Poxa, você deveria estar tendo um trabalho muito melhor, passar no concurso, para ter mais dinheiro. Na semana passada, ela descobriu que só iria receber esse auxílio até agosto do ano que vem. O motivo? Corte de gastos do governo federal. A proposta de lei orçamentária 2019, que deve ser enviada ao Congresso até o fim do mês, reduz em 12% o orçamento do Ministério da Educação e, consequentemente, o da CAPES, agência que patrocina mais de 200 mil bolsistas ao redor do país. A comunidade científica protestou e o governo federal prometeu voltar atrás. O Ministério da Educação estuda um meio de garantir que esses projetos de pesquisa não sejam descontinuados por falta de verba. A primeira coisa que estamos trabalhando é discutindo com o Ministério do Planejamento, com o governo, as prioridades, as priorizações que são necessárias para garantir o orçamento de todas as bolsas do Ministério da Educação, o que já foi dito, inclusive, pelo presidente, que está garantido. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia tem atualmente 145 bolsistas de mestrado e doutorado financiados pela CAPES e que serão diretamente afetados pelas próximas decisões do governo. Os recursos para as bolsas do Instituto vêm de 3 fontes. A CAPES, que é ligada ao Ministério da Educação, CNPq, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e a FAPEAM,
que é vinculado ao governo do estado. Com a ajuda dessas 3 agências, o INPA formou mais de 2.500 mestres e doutores, especialistas em Amazônia. Andréia está no pós-doutorado. Ela desenvolve tecnologias para ajudar na leitura e análise de dados científicos. Recebe R$ 4.000 por mês e não pode trabalhar em outro lugar para complementar a renda. Não tem como você fazer um curso de mestrado, de doutorado, um pós-doc e estar no mercado de trabalho. É impossível. Vocês assinam isso? Exigido pelas agências de fomento, dedicação exclusiva. A falta de valorização leva muitos pesquisadores a abandonarem o Brasil. Antônio tem 2 pós-doutorados em genética e ecologia e 17 artigos publicados. Hoje, vive nos Estados Unidos, montando armários pré-moldados. Ganha o dobro do que recebia como pós-doutorando pela CAPES. Pela internet, ele enviou um depoimento. Eu saí do Brasil, não por falta de oportunidade, mas pela falta de valorização que se dá ao nosso trabalho de pesquisador, de cientista. Então, penso muito ainda em voltar para o Brasil, mas nas condições atuais fica muito complicado fazer pesquisa. No caso do INPA, os cientistas têm um motivo a mais para permanecer no estado, a Amazônia. Para a coordenadora de capacitação do Instituto, somente a satisfação diante de novas descobertas é capaz de sobrepor as dificuldades financeiras. Fazer pesquisa é o sacerdócio. Você precisa gostar do que faz e você trabalha pensando que não é um trabalho, é uma satisfação pessoal. Poderia ser mais fácil? Mais fácil, poderia ser mais fácil se o valor da bolsa fosse maior, né? Você teria uma qualidade de vida melhor. Existe muito problema de depressão na pós-graduação, porque existe tempo, tem prazo para entregar, então tem várias outras coisas que estão envolvidas atrás dessa questão. Talvez por amor à ciência, talvez por teimosia, pesquisadores como Alderlene decidiram insistir no caminho do conhecimento, mesmo sem a devida valorização. Sem avanço científico, sem avanço tecnológico, infelizmente o país só retrocede. A nossa vida é um pouco incerta, mas a gente continua confiante, né, e fazendo a nossa parte e contribuindo com a sociedade. E vamos falar agora de uma oportunidade de trabalho temporária no Exército. As vagas são para oficial e sargento, com limite de permanência de 8 anos. O Fred está ao vivo com a gente e explica os detalhes desse processo seletivo. Oi, Fred, até quando vão as inscrições? Oi, Adriane, as inscrições vão até o dia 27 desse mês. As pessoas interessadas devem acessar o site www.12rm.eb.mil.br. Por meio desse site, então, é possível fazer essa inscrição. Importante ressaltar que não haverá prova, apenas é necessário fazer essa inscrição. Depois haverá uma avaliação curricular, uma entrevista, inspeção de saúde, exame de aptidão física. A última parte desse processo é a incorporação, caso o candidato seja aprovado nesse processo seletivo. Existem 2 formas de ingresso. Oficial técnico, é necessário ter ensino superior tanto para homens quanto para as mulheres e a taxa de inscrição é de R$ 80, assim como também sargento técnico temporário, aí é preciso ter pelo menos ensino médio ou um curso técnico e a taxa de inscrição é de R$ 60. Como você já disse, é temporário, não tem como seguir carreira, o limite máximo de permanência na corporação é de 8 anos. Vale ressaltar que existe altura mínima, tanto para homens quanto para mulheres. Homens 1,60 m e mulheres 1,55 m. O Exército não divulgou quais serão as remunerações. Adriane? Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. É uma vaga temporária, mas pode durar 8 anos. A remuneração é boa, dá para se preparar, inclusive durante esse período, para prestar um concurso, se interessar pela área e quiser seguir de fato carreira. Muito obrigada pelas informações. E depois do intervalo tem oportunidade de formação, as notícias do esporte e muito mais. Eu volto já já.